Amen. Amém. We want to say thank you to Nós gostaríamos de dizer your wonderful obrigado pastor and first lady. ao seu pastor maravilhoso e à sua primeira dama maravilhosa. Pastor Deborah and I have really been honored Pastora Débora e eu estamos muito honrados to come to this wonderful ministry. de estarmos vindo para esse ministério maravilhoso. They have been to our place, Eles foram lá para nossa igreja and it's an honor to have come to theirs. e é uma honra ter estado na deles. And obviously, God is doing a wonderful work here. E in this city. obviamente Deus está fazendo uma obra maravilhosa aqui. Part of what the Lord does with me, Parte do que o Senhor faz comigo, because of my office call, por causa do meu chamado no is ofício, that I plant churches in lots of places. é que eu planto igrejas em vários And lugares. people write me E pessoas me escrevem and try to get a hold of us. e tentam nos pegar. And they say to us, E eles dizem, would you come plant a church here? você vem e plantaria uma igreja aqui? Would you put a church over there? Você colocaria uma igreja acolá? Because we don't have a pastor. Porque nós não temos um pastor aqui. I want you to know how blessed you are Eu quero que vocês saibam o quão abençoados vocês são. to have such top drawer De, pastors. de terem pastores topíssimos. Never take for granted Nunca pegue com leveza what God has given o you. que Deus tem te dado. As I said, I've been in the ministry for 45 and a half years. Como eu te disse, eu estou no ministério há 45 anos e meio. So oftentimes, E com muita frequência, people don't realize what they have pessoas não reconhecem o que elas têm until they lose it. até que elas percam Don't you aquilo. wait then. Então não espere para depois. Give them their flowers while they are living and can smell them. Dê flores enquanto eles estão vivos e possam cheirá-las. Amen. Amém? Praise God. Louvado Hallelujah. seja Deus, aleluia. So one more time, this is my last session. Então, mais uma vez, essa é a minha última sessão. I hope you gained something out of the session so far. Eu espero que você tenha recebido alguma coisa dessas sessões até agora. Amen. Amém. Tonight, what the Lord's going to have us minister, Hoje à noite, o que o Senhor quer que nós ministremos, as we did to the session before this one today, como nós fizemos com a sessão anterior a esta is de a more hoje, serious, heavy subject. é um assunto mais sério. It's a heavy subject. É um assunto sério, And pesado. I wasn't going to minister this, E eu não iria ministrar isso, but the Spirit of God dealt with me strongly. mas o Espírito de Deus lidou comigo de forma forte. Give this message to this church now. Ele disse, dê essa mensagem para essa igreja agora. Amen. Amém. And so, praise God, you might be able to get it right now. Então, louvado seja Deus, você pode pegar isso agora. It might go past you some. Pode ser que passe alguma coisa por cima da tua cabeça enquanto if eu it falo. does, E se isso acontecer, to it. segure isso. You will get up to it, Você vai conseguir pegar and it will change your talk. e vai mudar o seu falar, It'll change your walk. vai mudar o seu andar, It'll change your vai expectation. mudar a sua Oh, expectativa, it'll change everything about you. ou vai mudar tudo a seu respeito. And the Lord let me know E o Senhor me disse that He wanted me to minister this message que Ele queria que eu ministrasse essa mensagem, because it's going to make another change in this church. porque Ele vai fazer uma outra mudança nessa igreja. Take you to a higher Te level. levar para um nível mais alto. So stand with me, please. Então, fique de pé comigo, por favor. And I want you to get in agreement with me in E eu, faith. e eu quero que você concorde comigo em fé. Look at a neighbor right in their handsome or beautiful face Olhe para o seu vizinho com o rostinho lindo dele. and say this to them and me in Diga para o faith. seu vizinho em fé comigo. Tell them, neighbor, Diga, vizinho, in the name of Jesus, no nome de Jesus, let's believe God vamos crer em Deus for divine revelation, por revelação divina, supernatural understanding entendimento sobrenatural of the word tonight in Jesus' da name. palavra nesta noite em nome de Jesus. Look at another neighbor. Olhe para outro vizinho. Tell them, neighbor, Diga, vizinho, in the name of no Jesus. nome de Jesus. Let's also believe God tonight Vamos também crer em Deus nessa noite, for a divine flow of the Holy Ghost. pelo fluir divino do Espírito Santo.
that will change our lives forever. que vai mudar nossas vidas para sempre. In Jesus' Em name. nome de Jesus. One last time. Mais uma última Find somebody vez. else. Encontre outro vizinho. Come on, find Vamos somebody lá, else. encontre outra pessoa agora. Tell them, neighbor, Diga, vizinho, at Word of Life Church, na igreja Verbo da Vida, whenever we pray, toda vez que oramos, we believe, nós cremos, we receive, nós recebemos and we act like e it nós agimos como tal, by rejoicing regozijando and praising God for e victory. louvando a Deus pela vitória. We have prayed. Nós já oramos, We believe we receive. nós cremos que recebemos. It's time to É rejoice tempo de regozijar and shout the e victory. gritar a vitória. In Jesus' Em name. nome de Jesus. Shout amen. Grite aí, dê um brado de louvor. Amém. Te damos louvor e glória. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Praise the Father. Louvado Glory to God. seja Glory. Deus. Glória a Deus. So, Father, we receive Então, revelation. Pai, nós recebemos revelação. We receive our eyes being open. Recebemos olhos abertos. We receive the flow of the Holy Ghost. Recebemos o fluir do Espírito Santo. And we thank you for it. E te agradecemos por isso. Holy Spirit, you are welcome in this place. Espírito Santo, tu és bem-vindo nesse lugar. We yield to you now. Nós nos submetemos a ti So agora. have your way. Então faça do seu jeito. And for all that's manifest, E para tudo que for manifesto, we give you all the praise and te glory. damos todo o louvor e a glória. In the name of Jesus. No nome de Jesus. And by his precious E pelo blood. seu precioso sangue. And everybody E said, todos digam Amen. amém. Hallelujah. Aleluia. Praise God. Louvado seja Open your Deus. Bibles to Ephesians chapter 2, please. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, por favor. Glory to God. Glória a Deus. Amen. They already started the clock on me. Amém. Eles já começaram o Amen. That's cheating. cronômetro. I ain't started yet. Aí vocês trapacearam, eu não comecei ainda não. Now I start my clock. Bless Agora the eu Lord. comecei. Louvado seja o Senhor. As you know, the Old Testament comes from the Hebrew, Como você sabe, o Velho Testamento vem do hebraico and the New Testament comes from the Greek. e o Novo Testamento vem do grego. That's because during Paul's day, Isso é porque durante os dias de Paulo, Greek was the business language of the world. o grego era a linguagem de negócios do mundo. Paul's call was to Gentiles. O chamado de Paulo era para os gentios. Today, the business language of the world Hoje, a linguagem de negócios do mundo is English. é If you inglês. fly for an airline, Se você fizer um voo numa companhia aérea, you have to know enough English você tem que saber inglês suficiente, because it's the business language of the world. porque é a linguagem de negócios do mundo. Greek was the business language of the O time. grego era a linguagem de negócios daquela So in época. this teaching tonight, Então, nesse ensinamento, nessa I'm going to noite, give you a lot of Greek meaning eu vou te dar muito significado grego. because sometimes other languages Porque às vezes em outras línguas don't give as much import as the Greek does. não dá tanta importância como o grego dá, Okay? ok? All right. Ephesians chapter 2. Então, Efésios capítulo 2. Of course, I've been teaching you on the subject of faith, Claro, eu tenho ensinado sobre o assunto sobre particularly fé, about 5 principles of faith. particularmente sobre 5 princípios And da somebody fé. tonight tell me what those E 5 are. alguém aqui me diga os 5 princípios. Number 1 is Número 1 é hear, receive, believe, speak and act. I didn't fail this crowd. All right, praise God. All Vocês right, estão Ephesians muito chapter bem. 2, verse 8. Bem, Efésios 2, I'm ministering on grace belongs to you. versículo 2, capítulo 2, 8, estamos falando sobre o título é A Graça Pertence a Você. For by grace are ye saved through faith.
Porque pela graça sois salvos mediante a fé. not of yourselves. E isso não vem de vós, It is the gift of God. é dom de Deus. Everything in that verse is the gift of God. Tudo nesse versículo aqui é de Deus. Faith is the gift of God. A fé é um dom de Deus. Salvation is the gift of God. Salvação é um dom de Deus. Grace is the gift of God. Graça é um dom de Deus. The Greek word for grace A palavra grega para graça is the word charis. é a palavra kais. Now this verse tells you two things. Agora, esse versículo te diz duas In coisas. particular, Em particular, I've been teaching about the subject of faith eu tenho ensinado a respeito da fé. because faith is important. Porque fé é importante. But there's something more powerful than faith. Mas existe algo mais importante do que fé. Faith is just a tool Fé é só a ferramenta to get to something else. para chegar a algo mais. The scripture said by charis, As escrituras diz que pela kais, by grace, pela graça, whatever that is, seja o que for, you were saved. você foi salvo, Sozo, sozo, you were healed, você foi curado, preserved, preservado, delivered, liberto, made whole. feito completo. It was through faith. Foi através da fé. And every time you see and read the word E faith, toda vez que você lê a palavra fé, 5 things should come to your mind. 5 coisas têm que vir para a sua mente. the word, Ouvir a palavra, receive the word, receber a palavra, believe the word, crer na palavra, speak the word, falar a palavra act on the e word. agir na The palavra. word through A palavra is mediante the Greek word dia. é a palavra grega dia. Dia refers to a door. Dia se refere a uma porta. So it was through grace Então foi através, are ye saved, pela graça sois salvos, and it happened through the door of e faith. aconteceu pela porta chamada fé. So the big dog is not faith. Então, o peixe grande não é Big dog fé. is grace. O peixe grande é a graça. That's the big one. Esse é o grande. Grace is the one that saved you. Graça foi a graça que te salvou. It was the grace of God that delivered you. Foi a graça de Deus que te libertou. It's the grace of God that made you whole. É a graça de Deus que te fez completo. And I will give you just a little bit of inkling about what grace really E is. eu vou te dar só um pouquinho de entendimento do que graça é. What happened with 2 Corinthians 5:17? O que aconteceu com 2 Coríntios Therefore, if any man be in 5:17? Christ, he is a what? Se alguém está em Cristo, ele é o quê? A new creature. New creature. Nova criatura. The old things were passed away and what? Coisas velhas já passaram e o quê? All things are made new. How? Como? See, something happened. Sabe, algo aconteceu. The old man died or was killed. O velho homem morreu, foi You are- morto. If you are born again, you are not a renovation. Se você é nascido de novo, você não é uma renovação. You are a new creation. Você é uma nova A criação. new species of being Uma nova espécie de seres that didn't exist before. que não existia antes. What happened? O que aconteceu? Some power Algum poder took out the old pegou, tirou o velho and created e criou o novo. a miracle took place. Milagre aconteceu. That might give you a little inkling then Isso- of what grace is. Isso pode então te dar um pouquinho de ideia do que a graça é. It was through grace Foi pela by grace. graça you were saved. sois salvos, Huh? All right, now, ok? Então, can I get 3 posso hallelujahs? receber 3 aleluias. I hope you are ready to read some scripture Eu tonight espero que você esteja pronto para ler alguns versículos because I'm nessa going to make you noite, look at a lot of it. porque eu vou fazer você ler muitos versículos. Because there's some really funny teaching on the subject of Porque grace. tem muitos ensinamentos engraçados a And there's a respeito whole da lot graça. of mixed up people on this subject. E tem muita coisa confusa nesse assunto. Amen. Amém. People don't understand Pessoas não entendem that grace is its own thing. que a graça é uma coisa. Instead, they confuse E ao invés elas confundem grace and mercy and righteousness. graça, misericórdia e justiça. And they use the terms interchangeably. Eles usam os termos uns com os outros. And they are not interchangeable. E eles não são They are distinctly different. termos juntos, unidos. São And they do distinctly different termos jobs. distintos e têm trabalhos distintos. More on that in a minute.
Mais um pouquinho But 1 disso Peter daqui a chapter pouco. 5, Mas 1 Coríntios, let's read perdão, verse 10. 1 1 Peter, Peter 5:10. 1 Pedro 5:10. But the God of all grace. Ora, o Deus de toda graça. First, I want you to notice there's an all grace. Primeiro, eu quero que você veja que tem toda a graça. If you have to say all grace, Se você vê aí toda a there graça, must be quantities of it. então deve haver quantidades de Why not graça. just the God of grace? Porque não só, aqui a Bíblia não só diz Deus da But the graça, God of all grace. mas aqui diz Deus de toda a Because graça. there are quantities Porque of existem grace. quantidades de graça. And notice he's the God of E all grace. note que Ele é o Deus de toda a graça. Indeed, everybody knows the Old Testament names of E God. então todo mundo geralmente sabe os nomes de Deus no Velho Testamento. Jehovah Rapha, Jeová Rafá, Jehovah Jireh, Jeová Jireh and all the other ones. e todos os outros. But there are New Testament names of Mas God. existem nomes de Deus no Novo Testamento. One of his names is he's peace. Um dos nomes de Deus no Novo Testamento é que Ele é paz. One of his names is grace. E um outro nome dele é graça. He is the God Ele of é all o Deus de grace. toda a graça. Turn to Hebrews chapter 4. Vamos para Hebreus capítulo 4. Glory to God. Glória a Deus. Now you already know Agora vocês já I sabem don't like quiet churches. que eu não gosto de igreja quieta. I don't pastor a quiet church. Eu não pastoreio igrejas quietas, não. Amen. Amém. Hebrews chapter 4. Hebreus capítulo 4. Let's read verse 16. Vamos ler versículo We're going to 16. come back to this verse again later. Nós vamos voltar para esse versículo mais tarde. Let us therefore come boldly Acheguemo-nos, portanto, Without hesitation, ousadamente, sem unto hesitação, the throne of Christ. junto ao trono da Caires. Amen. Amém. That we may obtain mercy A fim de obtermos misericórdia and find grace to help us e acharmos graça para nos ajudar in time of need. em tempo de necessidade. So God is the God of all grace. Então Deus, Ele é o Deus de toda graça. And he is seated on the throne of E grace. Ele está assentado no trono da graça. Amen. Amém? Praise God. Louvado seja Well, Deus. then turn to Hebrews chapter 10. Bem, vamos para Hebreus capítulo 10. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. Thank you for the one amen in the front. Obrigado pelo amém aqui na frente. It wasn't much, but it was better than nothing. Não foi muito não, mas é melhor do que nada. Hebrews chapter 10. Hebreus capítulo 10. We're just going to read the B part of verse 29. If I had time, I'd read all of it, but I don't have time. A gente vai ler só a parte B do versículo 29. Se eu tivesse mais tempo, eu leria tudo, mas Let's só a just pick parte up and B. have counted the blood of the covenant, Vamos só falar, e profanou o sangue da aliança, wherewith he was sanctified an unholy thing, com o qual foi santificado and has done despite e, unto the Spirit of grace. e ultrajou o Espírito da graça. Well, that's another name. Bem, esse é outro nome. The Holy Spirit O Espírito Santo is called a number of things in Scripture. é chamado de algumas coisas nas Escrituras. One of the things the Holy Spirit is called Um dos nomes do Espírito Santo is the Spirit of grace. é o Espírito da graça. So you got the God, the Então- Father of grace, Então você tem o Deus da graça, sits on the throne of que grace. se assenta no trono da The graça. Holy Spirit, the Spirit of O grace. Espírito Santo é o Espírito da Turn to graça. Acts chapter 20. E vamos para Atos capítulo 20. I got a thank you there and a hallelujah over there. Eu tenho um obrigado aqui, um aleluia ali. Tá certo. Acts chapter 20, Atos capítulo verse 20, 32. versículo And 32. now, brethren, E agora, pois, I irmãos, commend you to God encomendo-vos ao Senhor, and to the word E a- of his grace, palavra da sua graça, which is able to build you up que tem poder para vos edificar and give you an inheritance among all them which are e dar sanctified. herança entre todos os que são The santificados. God of all grace Então, o Deus de toda sits graça, on the throne of que grace. se assenta no trono The da Holy Spirit, the graça, Spirit of grace, o Espírito Santo é o Espírito da and graça, the word of God is called the word of e a grace. palavra de Deus é chamada a palavra da graça.
Then turn to John chapter 1. Então, vamos para João, capítulo 1. Yeah. Sim, sim, Praise sim. God. Louvado seja Deus. See, yeah. Isso mesmo. Then we'll see something about Jesus. We talked Então, about the Father, we talked a about gente the falou Son, sobre we o talked Pai, about the Word. o What about Filho, Jesus? a Palavra, o Espírito Santo e Jesus. St. John chapter 1, verse 14. João, capítulo 1, versículo 14. And the Word was made flesh and dwelt among us. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Who was that? Quem era esse Verbo? Right. Muito Amen. bem. He dwelt among us. We beheld his glory. Ele habitou entre nós e nós vimos a sua glória. The glory as of the only begotten of the Father. A glória como do unigênito do Pai, Full cheio of grace and truth. de graça e de verdade. Jesus was full Jesus era cheio of the truth of God. da verdade de Deus. John 17 João says, 17 diz, Thy word is truth. tua palavra é a So verdade. Jesus was full of the Então word. Jesus era cheio da palavra And he was full of the grace of God. e ele era cheio da graça de Deus. Now the Greek word for full Agora, a palavra grega para cheio is pleres. é pleires. Pleres means something that is covered over. Pleirei significa é algo que está coberto. So it said there that Jesus Então aqui diz que was Jesus covered over era coberto with the grace of God. com a graça de Deus. And I would ask you a question. E eu vou te perguntar, fazer uma pergunta. When did Jesus get covered over with the grace of God? Quando é que Jesus ficou coberto da graça de Deus? The answer is easy. A resposta é He was fácil. in the Jordan River. Ele estava no Rio Jordão. Amen. Amém? He was being baptized by John. Ele tinha sido batizado And the por heavens João. opened. E os céus se abrem. And the Spirit of God descended like as a dove. Not a dove, but like a dove. E o Very graceful. Espírito de Deus desceu como pomba, não era uma pomba descendo, ele desceu And graciosamente. sat upon him. E se sentou sobre ele. And the Father spoke from heaven. E repousou sobre ele, e o Pai disse dos This céus: is my beloved Son, Este é meu filho amado, in whom I am well. em quem eu me comprazo. Jesus' ministry didn't begin O till minis- he was covered over with the grace of O God. ministério de Jesus não começou até que ele estivesse coberto pela graça de There's another Deus. verse of scripture that tells you that. Tem outro versículo que diz This is sobre Acts isso. 10:38. You very well Atos know it. 10:38, vocês conhecem muito bem. How God anointed Como Deus ungiu Jesus of Nazareth Jesus de Nazaré with the Holy Ghost. com o Espírito Or Santo. we can say it another way that we have already seen. Ou a gente pode falar de uma forma que a gente já viu How God antes. anointed Como Deus ungiu Jesus of Nazareth Jesus de Nazaré with the Spirit of grace, com o Espírito da graça, who went about doing good que andou fazendo o bem and healing all that were oppressed e of the devil. curando a todos os oprimidos do For diabo. God was with him. Porque Deus era com ele. How was God with him? Como é que Deus estava com ele? By grace being on him. Pela graça estando sobre ele. So we've already seen Então nós já vimos that grace is not something connected to conduct. que graça não é algo conectado à conduta. Grace is not, well, I can kind of live whatever way I want to, and grace just kind of covers me. Graça não é, eu vou viver do jeito que eu quero e a graça me cobre. You have to tear out pieces of the Bible in order Você to get that. vai ter que rasgar lugares na sua Bíblia para você querer falar assim. 1 John chapter 1 says, 1 João capítulo 1 diz: if we say we have no sin, se nós dissermos que não temos pecado, we lie and do not the truth. nós mentimos e não falamos a verdade. 1 John 1:9 says, 1 João 1,9 diz: if we homologio, se nós the homologeu, Greek word a acknowledge, palavra grega reconhecer os nossos God pecados, is faithful Deus é fiel and God is just e Deus é to justo forgive us of our sins para nos perdoar dos nossos and cleanse us pecados from all e nos unrighteousness. purificar de toda a And you injustiça. know he's talking to the church E você sabe, ele está falando para a because a igreja. couple verses later he Porque says, alguns versículos mais tarde ele my diz: children. meus filhinhos.
I send you an advocate. Eu te envio Jesus o Christ the advogado, righteous. Jesus Cristo justo. There are people who say Tem pessoas que dizem that doesn't belong in the Bible. que isso não pertence na Well, Bíblia. if 1 John don't belong there, Bem, se 1 João não pertence à Bíblia, St. John don't belong there. então o livro de João também não Once you go pertence down that lá. road, E se você entrar por esse You caminho, might as well throw the Bible away. é melhor você jogar a Bíblia fora. Somebody say, give me 3 preach bishops. Agora, alguém aqui fale comigo, prega bispo, 3 vezes. Hallelujah. Aleluia. Amen. So Amém. the grace of God Então, a graça de Deus was the source era o recurso, a fonte da habilidade de Jesus. Glory to God. Glória a Deus. Now, I was telling you Agora, eu estava te that dizendo people are confused about 3 words. que pessoas ficam confusas a respeito de 3 palavras. They just kind of lump them all together. Elas colocam essas palavras, essas 3 palavras juntas You know, they just become religious terms e começa a ser só termos religiosos that no one is really sure what they really que means, ninguém tem certeza realmente do que essas palavras but it's got the significam, religious feel to mas it. tem um sentido religioso naquilo. Grace, Graça, mercy, misericórdia righteousness. e They justiça. are not the same. Elas não são a I'll mesma prove it. coisa. Eu vou provar. Turn to Hebrews chapter 4. Vá para Hebreus capítulo 4. I told you I'm coming back to this. Eu te disse que eu vou voltar para cá. It's right here. Está bem Other aqui. places too, Outros lugares também. but this one's easy to show. Mas esse aqui é fácil de mostrar. In verse 17, No versículo it talks 17, about we have a high priest. diz que nós temos High priest. Hebrews 4. Hebrews 4:15. Ok, é 15, versículo 15. Hebreus 4, 15. Diz que a Bíblia fala que nós temos um sumo sacerdote Which cannot be touched with the feelings of our infirmities. que não pode ser tocado pela nossa, não se compadeça de nós. But was in all points tempted like we are, Mas ele foi without sin. tentado em todas as coisas sem pecar. Because we have a problem with Porque sin. a gente tem um problema com But pecado. he walked in the earth without it, Mas Jesus andou na terra sem pecar, as a man. como So then homem. he tells us what to do. Então ele nos diz o que fazer. Let us therefore, Paul says, Acheguemo-nos, portanto, Paulo diz, come parousia. venha parousia. The word, Greek word for boldly. A palavra aqui no grego para ousadamente. That means you can come frankly. Significa que você pode chegar You can francamente, come bluntly. você pode chegar Amen. abertamente. Come boldly to the throne of grace Achegue-se ao trono da graça that confiadamente, you may obtain el-espus, para que você receba el-us, which is the word mercy. que é a palavra para misericórdia. Mercy Misericórdia is compassion. é compaixão. It means someone that has a tender heart, Significa que é alguém que tem um coração maleável, is moved by the distress que é and movido pela sufferings aflição e o sofrimento and the infirmity of somebody else, e a fraqueza de uma outra pessoa. particularly somebody that's guilty. Particularmente para com alguém que é culpado. There's a big difference between Tem uma grande mercy diferença entre misericórdia and justice. e justiça. Justice, when you are wrong, Justiça é quando você está errado is when you get what's coming to e you. você recebe aquilo que está a seu caminho. Você recebe o Mercy que você merece. Misericórdia Is when you are wrong, é quando você está errado, but compassion is shown. mas a compaixão é mostrada para com And you're você. given a pass. E você é desculpado daquilo. Okay? Ok? Amen? Amém? So grace is charis. Então, graça é kairos, Mercy is elhus. misericórdia é elos. 2 different things. Duas palavras totalmente diferentes. So when people say, Então, quando oh, pessoas it dizem, wasn't for the grace of God, I would have such and such. se não fosse pela graça de Deus, isso e aquilo. They don't really understand Eles what they're realmente saying. não estão entendendo o que estão Many times dizendo. they mean mercy. Muitas vezes eles estão querendo dizer a palavra But they say misericórdia, grace. mas estão dizendo graça. Because they think they're the same. Porque eles pensam que é a mesma coisa. So let's finish this verse. Então, Come boldly to the throne of grace, olha esse versículo. that you may obtain mercy. Achegue-se confiadamente no trono da graça, Mercy a fim always de comes receber misericórdia. before grace. Misericórdia vai sempre chegar antes da graça. Everybody say that with me. Todos digam comigo, Mercy misericórdia
comes before grace. Chega antes da graça. In fact, without the mercy, Na verdade, sem a you misericórdia, couldn't get the grace. você não poderia receber a graça. Did you hear what I said? Você está ouvindo o que eu estou falando? That you may obtain mercy, Para que você receba misericórdia, then it will tell you one of the functions and definitions of grace. então ele vai te dizer uma das funções e definições da graça. And find grace to E help you encontrar graça para te ajudar at the time you need it. no tempo que você precisa. The word help means assist A palavra socorro, ajuda, aqui é para te you. Lord, I assistenciar. messed up. Senhor, eu errei. I need help. Eu preciso de ajuda. I've sinned. Eu pequei. But there's a high priest. Mas tem um sumo sacerdote. There's one who feels my infirmity. Existe um que é tocado He has pelo been meu where I have sofrimento. been. Ele já esteve onde eu estive. And he says, come E boldly. ele diz, venha, Come on chegue up to my ousadamente, Father's throne. venha para o trono do meu He's going to Pai. offer you mercy. Ele vai te oferecer misericórdia. And then E give you help então vai te dar ajuda through his grace. através da graça So dele. grace must be assisting Então, you. graça deve estar Grace te must assistenciando, te ajudando. Grace must fix your Graça problem. tem que consertar o seu problema. Grace is not, well, how I Graça live. não é, ai, como eu vivo. That's another word. Isso é outra palavra. Well, what's this other word? Bem, que palavra é essa? Outra palavra é essa. I'll take a minute with it. Righteousness. Justiça. Turn to Romans chapter 3. Vamos para Romanos capítulo 3. Real quick, real quick. Bem rapidinho. Oh, yeah, yeah. Oh, sim. Yeah. Yeah. Sim. Yeah. Sim. All right, Romans chapter 3. Romanos capítulo 3. Oh, man. Oof. Rapaz. Verse 20. Versículo 20. Therefore, by the deeds of the law shall no flesh be justified in his sight. Visto que ninguém será justificado diante dele, The law gives us the knowledge of sin. por obras da lei, But now the righteousness of God. em razão que pela lei vem pelo conhecimento do pecado, mas agora sem a lei, The Greek word righteousness is dikaiosune. se manifestou a justiça. A palavra justiça é kasune. Righteousness means to be made innocent, Justiça significa ser feito inocente, to be justified. para ser justificado. Amen. And it comes by faith. E isso vem pela Faith is the door to get pela there. fé. A fé é a porta que te leva para lá. Verse 22 says, Versículo 22 diz, even the righteousness of God, a justiça de Deus, which is by faith que é pela fé of Jesus Christ, em Cristo Jesus, to whoever believes. para todos os que creem. Now that's about Agora, isso what your standing is. é com relação ao seu posicionamento. When you got born again, Quando você nasce de novo, God doesn't classify you Deus não te classifica as unto death. como para a morte. You are classified Você é classificado as unto life, para a vida. eternal life. Vida eterna. I don't have time to go through that E one. eu não tenho tempo para mostrar isso. Amen. Amém? Now, Agora, praise the Lord. louvado seja o Senhor. Confusion about this whole subject A confusão a respeito desse assunto, pretty much comes from two verses. na verdade, vem por causa de dois versículos. Romans chapter 6, verse 1 and verse 2. Romanos 6, 1 e 2. So it says, Então lá diz, what shall we say then? o que diremos, pois? Here's a problem already. Aqui já vem um problema. You don't start a conversation with what? Você não começa uma conversa com a palavra que. When I came to the church today Quando eu cheguei para a igreja hoje, and I saw your pastor e eu and his vi o lovely seu wife, pastor e a sua esposa, I didn't walk up to him and say, eu não what, cheguei, Alberto? eu não cheguei para ele e falei, que, Humberto? No. Não. What Que, comes only because there's something in front of it. a palavra que só vem porque tem algo em contexto anteriormente. That's the middle of a conversation. Esse é a metade da conversa. But people are starting the Mas conversation right there. pessoas estão começando a conversa a partir desse ponto aqui. That's the problem. E esse é o What problema. shall we say to these things? Que diremos, pois, a estas coisas? What things? Que coisas?
Shall we continue in sin that grace may abound? Permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? God forbid. De jeito nenhum. How shall we that are dead to sin live any longer therein? Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? So if you just take that line right Então, se there, você pegar essa linha aí, it looks like grace is connected to conduct parece que a graça está conectada à conduta. some kind of way. E de alguma But we forma. already started with what? Mas a gente só começou com a palavra que. How about the rest of the conversation E com relação, que tal checar o resto dessa conversa? before we got to what? Antes de a gente ter chegado na palavra que. So go back to chapter 3. Então volte para o capítulo I need 3 3. Eu hallelujahs. preciso de 3 aleluias aí. I got to keep you awake till I Eu get to the tenho, punchline. eu tenho que deixar você acordado até eu chegar onde eu quero. I know I'm throwing a lot of scripture Eu at you. sei I que eu know it. estou colocando muitos versículos na sua I know I'm frente. throwing Greek definitions. Eu sei que eu estou te dando Probably some definições Hebrew do grego, definitions, algumas definições do and other hebraico, definition stuff at you. outras I definições teach e this in coisas para Bible você. colleges. Eu ensino isso em I know. escolas bíblicas, eu sei. But the Lord said, teach it to you. Mas o Senhor disse para eu ensinar isso para vocês. All right? Ok? So in Galatians chapter 3, Então, em Romans chapter 3, sorry. Romanos capítulo 3, To save time, we'll pick up at verse 5. para economizar o tempo, a gente vai começar a ler do versículo But you 5. could go all the way back to verse 1. Mas você deveria começar lendo do versículo 1. But if our unrighteousness Mas se a nossa injustiça commends, which means introduces, traz ou apresenta the righteousness of God, a justiça de Deus, what are we going to say? que diremos? Is God unrighteous? Porventura Deus é injusto Who takes vengeance? por aplicar sua ira? In other words, he said, now, Em outras palavras, ele está dizendo, if unrighteousness bem, se a injustiça causes me to be introduced to God, me faz ser apresentado a Deus, what's the problem? qual é o problema com Read isso? the next verse. Olha esse versículo. God forbid. Ele diz, de jeito But then nenhum. how shall God judge the world? Porque como será que Deus então julgará o mundo? For if the truth of God E se por causa da verdade de Deus, more abounds through my lie, mais abunda na minha mentira, pela minha mentira, unto his glory, para a sua glória, why am I being judged as a sinner? por que eu sou ainda condenado como pecador? Now watch verse 8. Agora, olha o versículo 8. And not rather as we be slanderously reported. E por que não dizemos como alguns caluniosamente? This word slanderously is blasphemeo. Essa palavra caluniosamente é blasfemeio. He said, you are defaming me. Ele está dizendo, vocês estão me You are defamando. blaspheming me. Vocês estão blasfemando contra mim. Slanderously reported. Caluniosamente And as some affirm, which means some afirmando. people say Algumas pessoas estão that afirmando we say, que nós dizemos, let us do evil, vamos fazer o mal that good may come, para que o bem venha. whose damnation is just. A condenação destes é justa. What did Paul say? O que é que Paulo disse? Paul said, there's some people saying Paulo disse, tem gente que está falando that I'm saying que eu estou dizendo you can live in sin, que você pode viver em pecado everything be okay, e tudo vai ficar and bem. living in sin E viver em pecado produces the grace of God. produz a graça de Deus. And he said, you're lying on E ele me. disse, vocês estão mentindo a meu respeito. That's the rest of the story. Isso aí é o resto da história. That's why when you get to chapter 6, É por isso que a gente chega no And he capítulo says, 6 "What?" e ele diz, que? see, Tá vendo? I only got 22 minutes, so I Eu can't só read all tenho- of chapter 3, 4, 5, Eu só and tenho get you to 22 6. minutos, então eu não posso ler para You go você home and read capítulo that. 3, 4, 5, 6. But you Você would tem then que ler get to isso. what, and you would understand why E aí he você said vai what chegar he no said. versículo que diz que, e aí você vai entender por que ele disse o que disse. Grace is not Graça não é that you can kind of like live with it where you want, de você viver da forma que você and just kind quer. of get a pass E with você God. só recebe cartão branco com Deus. That's called sin. Carta branca com Deus. Gotta Isso be é repented. pecado. Você tem que se arrepender. don't, E se não se You're going to arrepender, have some trouble. vai ter problemas. Amen. Good preaching. Amém. Woo! Pregação boa. I say amen to myself. Eu vou Thank you dizer for amém para mim, já que vocês não estão dizendo.
We've already seen Nós já vimos He's the Spirit of grace. que Ele é o Espírito da already graça. seen Já vimos He's on Jesus. que Ele está We've sobre already Jesus. seen Nós já He's vimos the power que Ele é o that helps poder you que te when you got a ajuda problem. quando você tem The grace of problemas. God A graça de Deus It's not a pass. não é grace uma of carta God branca. A graça is de a Deus person. é uma pessoa. His name O nome is the dela Holy Ghost. é Espírito Santo. He is the grace of God. Ele é a graça de Deus. And He empowered Jesus. E Ele capacitou And He Jesus. changed you. E Ele mudou He você. killed the old Ele man matou o seu Made homem you a new velho. man Te fez um with His homem novo. supernatural power. O poder sobrenatural dele. Hallelujah. Aleluia. Glory to God. Glória a Deus. Grace is the anointing of God. Louvado seja a unção de He is Deus. the Holy Spirit. Ele é o Espírito Santo. And He can be put on E ele pode ser colocado an individual, sobre um a indivíduo, group of people, sobre um grupo de pessoas, or an entire church, ou sobre uma igreja inteira, like Spirit of Life. como verbo da vida. Turn to Ephesians chapter 3. Vamos para Efésios capítulo 3. Oh, yes. Oh, sim. This group's a little bit more ready. Esse grupo aqui está mais preparadinho. Yeah. Yeah, all right. Ephesians chapter 3, Efésios capítulo 3, verse 1. versículo 1. Paul says, Paulo disse: I'm the prisoner of Jesus Christ for you Eu Gentiles. sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. You heard of the dispensation of the grace of God. Vocês ouviram da dispensação da graça de Deus? The word dispensation A palavra dispensação means the stewardship. significa mordomia. Anybody know what stewardship means? Você sabe o que ser dispenseiro, of something? ser dispenseiro de algo, mordomo de algo? Means there's a proper way to handle it. Significa existe uma forma correta de lidar com aquilo. So, you've heard of the dispensation of the grace Vocês ouviram da dispensação da graça God de Deus which que is given foi me dada a mim, for you. para vós. How that by revelation Pois segundo a revelação, He, ele, the grace of God, a graça de Deus, He made known unto me the mystery ele me fez conhecer o mistério, that I wrote you before. conforme escrevi Verse antes. 4. Versículo 4. So when you read, Então, quando you may ledes, understand podeis my compreender knowledge in the o meu mystery. entendimento do mistério Of Christ. de Cristo. And He's going to tell you what it E ele is, vai te dizer o que é, which in other ages que em outras gerações wasn't made known unto the sons of não men, foi dado a conhecer aos filhos dos homens, as it is now revealed to the holy apostles and prophets. como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. How? Como que foi? By the Spirit. Pelo Espírito. Who's the Spirit? Quem é o Espírito? What's His name? Qual é o nome dele? Spirit of Grace. Spirit of grace. O Espírito da graça. That the Gentiles, A saber que os gentios, here's the revelation of the aqui mystery, vem a revelação do that the mistério, Gentiles should be fellow heirs que os gentios são co-herdeiros, and of the same body membros do mesmo corpo and partakers of His promise e co-participantes da in Christ by promessa the gospel. em Cristo pelo Evangelho. In other words, Em outras it's not palavras, just to the Jews anymore. ele não é só mais para os judeus apenas. Jesus only came to speak to the Jews. Jesus só veio para falar para os judeus. And then grace was put on Paul E então a graça que foi colocada to sobre open the door Paulo to the Gentiles. foi para abrir as portas para os Aren't you gentios. glad He opened the door to the Você não está Gentiles? feliz que ele abriu a porta para os gentios? Woo, yeah. Sim. Keep on reading. Continue lendo. Verse 7. Versículo 7. Whereof I was made a minister Do qual fui constituído ministro, according to the gift of the grace of God given to me conforme o dom da graça de Deus a mim concedido. by the effective working of His dunamis power. Pelo
a força operante do seu dunamis, do seu poder. Ele acabou de dizer que aquele poder, o dunamis, a graça de Deus foi dada a ele, deu a ele revelação, deu a ele unção. Paulo não foi criado para ministrar para os gentios. Ele sentou aos pés de Gamaliel, um dos melhores mestres do mundo na época. No judaísmo, ele estava sendo criado para ser um sacerdote. Então Deus pega esse homem altamente formado e envia ele para os gentios que não eram formados, que eram impuros. E aí ele pega Pedro, um pescador que não tinha formação nenhuma, treinamento nenhum, e faz dele apóstolo para os judeus. A única forma que Paulo ou Pedro podia fazer o trabalho deles é por causa de uma capacidade da graça. What lets your pastor do his job so effectively and his wife? Por que o seu pastor faz o trabalho juntamente com a sua esposa de forma tão eficaz? And what allows me and mine to do our job? Deus permite que eu faça também o meu trabalho. It's not because of how smart we are, Não é porque a gente é tão how swift esperto, we are, tão legais, how good looking we are, quão bonitos somos, even though we are tremendous. mesmo a gente é tudo isso. Don't you know sexy is beautiful, praise the Lord. Bald is beautiful, você não sabe que careca é lindo. I better get one amen right Eu tenho que receber um amém aqui dessa ponta, por favor. Do you know how I used to talk? Mas você sabe como é que eu falava? This was me. Isso era eu falando. I want I want to tell you something. Contar alguma coisa. That was me. Essa pessoa era eu. Till the grace got on me. Até a graça vir sobre mim. Grace is not so I can just slide by and do whatever I want. Graça não é para eu ir e fazer o que eu quero e por aí fazendo o que eu quero. Stupid. Isso é estupidez. Totally scripturally illiterate. Totalmente fora da Bíblia, sem nenhum conhecimento. And maybe in a minute I might say what I really mean. E talvez daqui a pouquinho eu falo o que eu realmente quero dizer com isso. Dangerous, bad doctrine. É uma doutrina perigosa, perigosa mesmo. Huh? Now, agora, let me add on some more. Deixa eu só acrescentar mais algo. You know, I had intended to be a lawyer. Sabe, eu pretendia ser advogado. So sometimes I like to prove my case. Então, de vez em quando eu gosto de provar o meu caso. So I'm going to come down the home stretch with this teaching. Então eu vou encerrar com esse ensinamento. And close with my final summation. E terminar com a minha última defesa. Turn to 2 Corinthians chapter 8. Vamos para 2 Coríntios capítulo 8. Eu posso receber 3? Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Give me 3 glory to God. Vamos lá, 3 glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Give me 3 hallelujah. 3 aleluia agora. Aleluia, aleluia, aleluia. Let me close this case. E deixa eu só encerrar este caso. And trust me, I'm cutting it short. E confie em mim, eu estou resumindo. Because I could easily teach for Porque another hour. Eu posso ensinar facilmente por mais 1 hora And inteira. bury you with scripture. E te colocar com muitos versículos. Okay? So I'm going light on you right Então now. eu estou pegando leve contigo agora. 2 Corinthians chapter 8 verse 1. 2 Coríntios 8:1. Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia.
He just told you Ele acabou de te dizer that since now you know what it is, que agora você sabe o que é. the word bestowed, A palavra concedido, hallelujah, aleluia, means to be granted. significa ser concedido. So the grace of God, Para que a graça de Deus yeah, it was granted on Paul, foi sim concedida a Paulo, but now we see mas agora nós the vemos grace of God a graça de Deus bestowed on her and over multiple congregations concedida a múltiplas congregações in a certain region, em uma certa região, the ones in Macedonia. aqueles que estavam na Macedônia. And it's going to tell you why. E ele vai te dizer o porquê. If I were you, I'd be E se eu taking some fosse real notes você, right eu here. estaria fazendo anotações agora. How? Como? In a great trial of affliction. Ele diz, porque no meio de muita prova de tribulação. Remember last night about affliction? Lembra ontem à noite a gente falou sobre tribulação, aflição, Thlipsis, telipses, pressure, pressão, brought through circumstance. trazidas pelas circunstâncias. Lembram? Right? How that by in a great trial of affliction, No meio de muita tribulação, the abundance of their joy. a abundância da alegria. Well, I like this. Bem, eu gosto Because disso. what it said was, O que Paulo estava dizendo their response é que a resposta deles to the great affliction à prova de tribulação was, foi ha ha ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. joy in the midst of trial. Alegria no meio da James tribulação. chapter 1. Tiago capítulo My 1. brethren, Irmãos, count it all joy tende por motivo de grande when you alegria fall into divers quando temptations. passardes por várias provações. So here's the first thing that Então- opened the door for that entire church Aqui vem a primeira coisa que abriu a porta para a igreja that inteira have the grace of God bestowed on them. ter a graça de Deus concedida a eles. First was their attitude in the test and trial. Primeiro foi a atitude deles durante a prova de tribulação. Let's continue. Vamos continuar. And their deep poverty. E a profunda pobreza deles. Ouch. Ai, Now they got another problem. agora eles têm um It outro didn't even say problema. poverty. Nem fala aqui que é pobreza. It said deep poverty. Fala que é profunda pobreza. That's a person that's so poor. Essa é uma pessoa que é tão pobre, Man. rapaz, Oh. Right? não é? That's like a little naked boy. É tipo assim uma pessoa. Because you ain't got no clothes. You only got one set Aquele, of underwear. é igual aquele menininho que não tinha roupa nenhuma. That's poor. Isso é pobre. But some grace got into Mas that boy somewhere. graça entrou naquele rapaz de algum jeito. Yep. Sim. What did they do? O que é que eles fizeram? Their response to the pressure A resposta deles para com a pressão and the poverty e para com a pobreza abounded unto the riches of their liberality. superabundou em grande riqueza da sua generosidade. So they laughed Então eles riram and then went and gave offerings. e então foram ofertar. That's how they handled it. Como é assim que eles lidaram com aquilo. They said, devil, you want some of this? Ele disse, diabo, você quer um pouquinho disso? Ha, ha, ha. Let me give my last Deixa eu dollar. te dar agora o meu último centavo. Huh? I ain't gonna make it with that clock. I ain't gonna do this in 7 minutes. I ain't gonna do this in 7 minutes. Eu não vou terminar com 7 minutos, não. So you need. You're free, he said. Okay. Ok. This is real important here. É bem importante isso aqui. For their power, Paul says, I bear record. Porque o testemunho, He's saying to Corinth, hey, listen to this. ele está dizendo, ei, ouça isso. Yea, and beyond their power, Deram além do seu poder. they were willing of themselves, Eles estavam mostrando voluntários em si mesmos, requesting us pedindo-nos with much exhortation com muitos rogos that we should receive the gift. que pudéssemos receber do dom. Yes, Lord. Sim, Senhor. The Lord told me to tell you something. O Senhor me diz para te dizer algo. He said,
Ele that they might disse receive the gift. para que eles pudessem receber They o had to dom. get Paul to take the offering. Eles tinham que dizer para Paulo, Because- receba a nossa Because Paul oferta. didn't want to take the Porque offering. Paulo não queria receber a They were oferta so deles. poor, Paul didn't want to take the Eles offering. eram tão pobres que Paulo não queria receber a oferta deles. Now, when I was a 24-year-old pastor, Agora, quando eu era um pastor because de I've been a senior 24 pastor anos, since I was 23, porque eu sou pastor presidente desde 24 anos, 23 anos de idade. we had a miracle and got our first building. Nós tivemos um milagre com o nosso primeiro prédio. I think I might have even told you about Eu it acho the que eu first até night. falei na primeira noite do Right. milagre da compra do primeiro So we had prédio. the miracle of $30,000. Então a gente teve um milagre lá dos $30 mil de última hora And we que moved into chegou. the building. E nós entramos pro prédio, But the church's bank account was flat. empty. mas a conta bancária Nothing. da igreja estava zerada. So I said to the businessman, Então eu disse para o homem de church negócios, doesn't have anything. a igreja não tem So nada. you businessmen step up and help us. Então, We had the miracle. vocês, homens de negócios, se levantem e nos So you ajudem. guys take it from here. Nós recebemos o milagre, nós vamos continuar a partir de agora. I had a senior citizen in the church. Eu tinha uma pessoa mais velha na Her igreja. name was Sister Harriet. O nome dela era Irmã Harriet. She was about 72 years old. Ela tinha cerca de 72 anos de idade. She comes up to me Ela vem para mim and she says, Pastor, e ela disse, pastor, I want to give you a gift for the church. eu quero te dar um presente para a And she gives igreja. me $500. E ela me dá $500. 40 years ago. 40 anos atrás. É Now, muito dinheiro, 40 anos atrás, I entendeu? knew- $500. I Eu knew sabia she had no husband. que ela não tinha She had marido, no family. ela não tinha família, She was living on public assistance. ela estava vivendo com a ajuda do governo. I knew she Eu, couldn't afford to give that eu $500. sabia que ela não tinha condições de dar aquele dinheiro naquela And I época. said to her, E eu disse para ela, thank you, obrigado, but I can't take this mas from eu you. não posso receber isso de você, não. Let these businessmen Deixe esses homens de step negócio up se levantarem and help the church. e ajudar a igreja. And she put her little hands E on ela her hip, colocou a mãozinha She's dela about no this quadril, tall. ela era dessa altura, you know, little tiny little thing. bem pequenininha mesmo. Pastor, Pastor, that's not what you preach. isso não é o que você prega, não. What are you supposed to say to that? O que é que você vai dizer com isso? So I very reluctantly, Então, relutantemente, relutantemente, received the $500 eu recebi aqueles $500 for the church. para a igreja. Several weeks later, Algumas semanas depois, Pastor, pastor, can I come see you? eu posso ir até você? Yeah. É assim, venha falar She comigo. takes me outside, Ela me leva lá para fora and there's a new car in e the parking tem lot. um carro novo no estacionamento. Somebody gave me this new car. Ela disse, alguém me deu esse carro novo, Debt free. pago. But that's not all. Mas isso não é tudo, não. A little time later, a few months later, Alguns meses she depois, makes an appointment for counseling to see me. ela marca um horário de I'm a aconselhamento comigo. 24-year-old pastor. Eu at the sou um time. pastor de 24 anos de She's at least idade. 72. Ela é pelo menos 72 anos de idade. My church office window was right at the parking lot, so I can see her when she pulled up. O meu escritório, a janela de vidro do meu escritório ficava de frente para o estacionamento. Eu podia vê-la quando ela chegou. Can't hardly see over the wheel. Eu mal conseguia vê-la atrás do volante. She pulls up, Ela estaciona and there's somebody else in the car e too. tem alguém no carro She também. gets out on this side, Ela sai desse lado and a guy gets out on this e side. um cara sai do outro lado. They walk around the front. Eles vão para frente do carro, They walk around the front, eles vêm para frente do and carro they join hands. e eles dão mãos. And I'm thinking, E eu tô pensando, who is that? quem é esse? They come in, Eles entram, sit down in the se chair. sentam na cadeira no meu escritório. You know, how you doing? Sabe, a gente fala aquela coisa, e aí, como é que Finally. tá e tal. How can I help Finalmente eu falo, e aí, como é que eu posso ajudar? you? She says, Ela diz, we are here for marriage counseling. a gente tá aqui para se aconselhar para casar. Pre-marriage counseling. Era um aconselhamento de casamento.
And I didn't know it E eu não sabia. because this guy is 77 years Porque old. esse cara tinha 77 anos de idade. But what I didn't know, Mas o que eu não sabia, this boy was Mr. Moneybag. que esse cara era o senhor dinheiro. Cheio da bufunfa. The boy is loaded. O cara é cheio da grana. Come to find out, E para descobrir, all these young women in the church todas essas mulheres mais have been novas na trying to igreja land that guy. estavam tentando pegar o cara. And he only had E eyes ele só tinha olhos for her. pra ela. True story. A história é verdadeira, viu? Now, Agora, I'm a pastor as well as other offices. eu sou pastor, assim como outros So I'm going to ofícios. insert something right Então here. eu vou inserir algo aqui. I am not telling you Eu não estou te if you dizendo give your last dollar que se você der o seu último that some centavo, rich man's going to come marry que you. um homem rico vai vir casar contigo. Okay? Tá certo? All right? Ok, gente? Don't you lie on me around this country. Não vai mentir aí a meu respeito Bishop nesse Butler país. said, Bispo if Butler I give away disse my money, que se eu desse meu dinheiro, Rich men going to um marry homem me. rico ia casar comigo. Don't you do that. Não faça isso não, hein? But it's a true story. Mas a história é verdadeira. I think some grace must have came on her Eu acho que alguma graça veio sobre ela, because she looked like she was 72. porque ela parecia mesmo que tinha 72 anos. And them young girls, E as jovenzinhas, somebody say, thank God for grace. alguém aí diga graças a Deus pela graça. Grace is better than makeup. Graça é melhor do que maquiagem. Let me finish this Deixa eu chapter. terminar esse capítulo, deixa eu terminar. Verse 4. Versículo 4. 2 Corinthians 8:4. 2 Coríntios 8:4. Praying us with much entreaty Pedindo-nos com muitos that we rogos, should receive the gift a fim de que recebêssemos do dom, and take upon us the fellowship of ministering to the saints. a graça de participarem da assistência aos santos. Why Porque did the grace of God a graça de Deus manifest itself over all those churches manifestou-se sobre todas aquelas igrejas, despite their own poverty? independentemente da pobreza They deles. didn't have themselves on their mind. Eles não tinham em si eles não estavam pensando em si They're mesmos. thinking about other places where people have need. Eles estão pensando de outros lugares que tinham necessidades. Then Paul says in verse 9, Então Paulo diz no versículo 9, they're acting just like Jesus. eles estavam agindo assim como Jesus. Verse 9 says, Versículo 9 diz: we know the grace pois conheceis a graça of our Lord Jesus de Christ, nosso Senhor Jesus Cristo, that though he was que rich, sendo rico, yet for your sakes por amor de he vós, became poor, se fez pobre, that you through his para poverty que pela sua pobreza might be made rich. vos tornasseis ricos. In other words, Em outras a palavras, great exchange happened. uma grande troca aconteceu. Jesus, Jesus, hallelujah, aleluia, had the righteousness of God, ele era a justiça de Deus. and we were clothed in sin. E nós estávamos mortos He no took pecado. our sin Ele levou o nosso pecado and exchanged e trocou com ele. Aleluia. Aleluia. and gave us his righteousness. E nos deu a sua justiça. Well, I'm glad I took that deal. Eu fico feliz que eu aceitei essa troca. Anybody else glad you took Alguém that aqui deal? está feliz que você aceitou essa troca? Now the clock's already at 000. Agora o relógio já está 0000.
But I got permission to go a little further. Mas eu tenho permissão de avançar um pouquinho mais. So I won't read the rest of Então, this chapter, eu but não vou go ler o home and read resto the do rest of capítulo, it. mas vai em casa, chega em casa e leia. It goes over into chapter E 9. vai para o capítulo 9. He's still talking about this Ele ainda está falando sobre to isso. verse 6. Até o versículo 6. 2 Corinthians 9:6. 2 Coríntios 9, 6. Glory to God. Glória a Deus. This I say. E isto He afirmo. which sows sparingly Aquele que semeia pouco, shall reap also sparingly. pouco também ceifará. He that sows E o bountifully que semeia com shall reap fartura, also com bountifully. abundância também Every ceifará. man Cada homem according as he decides in his heart. contribua segundo tiver proposto no Let him coração. give, Que dê, not grudgingly, não com or of necessity. tristeza ou God loves necessidade. a cheerful Porque giver, Deus ama quem dá com alegria, ha, ha, ha. whose heart's in his giving. Cujo coração está no dar. Look at verse 8. Olha o versículo 8. And, E which means it's connected to everything else said. está conectado ao que diz anteriormente. And God is E able. Deus é capaz. Now God is able. Agora Deus é capaz. Remember my opening night? Lembra na primeira noite? The Lord said, O Senhor if disse I had not given to my enemy, que se eu não tivesse ofertado na vida do meu inimigo, then he could not have done that miracle então on ele opening não night. poderia ter How many feito remember aquele that? milagre. Quantos aqui lembram daquela história que eu contei? Here it is. See? Aqui está, tá vendo? Now God's able. Agora Deus é capaz. See, there's been some hearing, Sabe, tem que ter Receiving, ouvir, tem que ter o receber, believing, crer, speaking, falar acting e here. agir aqui. Now God is able. Agora Deus é capaz. Watch this. Olha isso. To make all grace abound towards Fazer you. toda graça abundar sobre você. Oh. When you say all grace, Quando você diz toda graça, that means there are many isso different significa que manifestations of existem grace diferentes manifestações da and graça, different levels of grace. diferentes níveis da And he graça. said their giving E ele disse, a oferta opened the deles door for all abriu a grace porta para toda graça, to abound toward para abundar para com eles. Woo! 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 Giving release the grace of God. Ofertar libera a On a graça whole de Deus. church. Numa igreja inteira. And your giving that you're doing in this church E o seu doar que você está fazendo para esta igreja releases the grace of God libera a graça de Deus over everybody in this sobre church, todos nessa igreja, regardless of who you are. independente de quem você seja. Hallelujah. Aleluia! But he's still not done. Mas ainda assim, I mean, we could be shouting right here. ele não terminou. A gente But he poderia estar says gritando more. aqui, mas ele disse He's mais. able to make all grace Ele é capaz de fazer abound towards you abundar toda a graça so that you all the time para que você sempre have all satisfaction tenha toda a satisfação in all things. em todas as coisas. Not just spiritual things. Não só coisas What espirituais. does all mean? O que é que tudo significa? How much is left after O que all? que é deixado depois da palavra tudo? Nothing. Nada. You mean the grace of God then Você to get quer dizer outside my church que a graça de Deus pode sair da minha igreja and it'll help me at the e college vai me ajudar lá na it'll minha help me on the escola, job, na minha faculdade, no and meu it'll help me be a emprego, good mama e vai me ajudar a ser uma and it'll boa help me be a mãe, good father. me ajudar a ser um bom It'll pai, help me in whatever vai I'm me doing. ajudar em qualquer coisa que eu estiver fazendo. Yes! Sim! I don't preach myself happy. Eu estou me pregando feliz. I'm about to get drunk in the Holy Eu Ghost. acho que eu estou I'm ficando about to get bêbado no drunk Espírito right now. Santo. Estou ficando bêbado agora mesmo. I gotta finish this. Eu tenho que terminar isso. Hallelujah. Aleluia. Amen. Amém. Hallelujah. Hallelujah. That you may abound to every good work. Para que abundeis em toda boa So what obra. he said was, Então o que ele disse your foi: giving opened the door, a sua oferta abriu So a you can give more, porta para você dar mais. and then God gives more back to you, E então Deus dá de volta mais so para you can bless você. even more. Para você abençoar mais ainda.
he's still going. Ele ainda continua. Amen. As it is written. Como está escrito. This is the real time because they started too early. Esse aqui é o tempo certo. Eles começaram lá atrás mais cedo. You running the clock, I fire you in the name of Jesus. Se você colocar o relógio ali, eu vou te No, I'm just demitir. kidding. Tô brincando, porque eu não sou daqui, né? Tô brincando. Then he's going to quote Psalm 112. Então ele vai citar Salmos 1:12. I am Psalm 112. Eu sou Salmos 1:12. Seriously, that's my confession. Sinceramente, essa é a minha I am confissão. Psalm 112. Eu sou Salmos 1:12. Blessed is the man. Bendito é o homem. Amen. Amém. Wealth and riches in his house. Riquezas His righteousness remains estão forever. na casa dele. Sua justiça permanece para sempre. His children are mighty on Seus the earth. filhos são poderosos na terra. And they are. E eles são mesmo. Glory to God. Glória a Deus. Verse 10. Versículo 10. Now he that ministereth seed to the sower, Ora, aquele que dá semente ao que semeia, God gives the seed. Deus dá a semente. We're the sower. Nós somos os Both semeadores, minister, both tanto ministros. minister bread for your food. Ele ministra pão para a sua mesa. So you are good to go. Então, para você ficar bem And e multiply your seed sown. multiplica a sua semente plantada. And increase the fruits of your E right standing with God. aumenta o seu fruto, o fruto do seu posicionamento com Deus. Being made rich unto all things, Sendo feito rico em todas as coisas. which causes through you Vai fazer com que, através de você, others to give thanksgiving. outros vão dar graças a Deus. And that's what happened. E é isso que acontece. Somebody somewhere Alguém em algum lugar sowed the seed, semeou uma that you heard semente the word, e você ouviu a and palavra you're still giving God e você thanks. ainda continua dando graças a Deus. Now I have to ask you a question, Agora eu tenho que fazer para você uma pergunta, because I'm about to, of course, finish. porque eu estou terminando mesmo. I'm asking the congregation. Eu estou fazendo para... Of course, I'm asking the pastor. Claro, eu estou fazendo a pergunta para o pastor, mas é para a igreja. I got one more chapter to give you, Eu tenho mais um capítulo para te dar, but only if you can handle it. mas só se você conseguir receber mais um pouco. Amém. Turn to Acts chapter 4. Vamos para Atos capítulo I 4. promise this is where I'm going to end, Eu prometo que é aqui que eu vou terminar. unless the Holy Ghost says something A else. não ser que o Espírito Santo diga outra coisa. Let me set the stage for you. Deixa eu só dizer para você. In Acts chapter 3, Em Atos, no capítulo man 3, gets miraculously healed. um homem é miraculosamente Everybody curado. knows this guy. Todo mundo conhece esse cara. Everybody's astounded. Todo mundo está impressionado. People come running together. Pessoas estão How correndo. could this happen? Como é que isso pode acontecer? Peter said, why are you looking on me? Pedro está olhando e dizendo, por que vocês olham para mim? As though by my power and my holiness I made Como this se man to fosse walk. pelo meu poder ou a minha santidade que fiz esse homem But andar. faith in the name of Jesus. Mas a fé no nome de Jesus. You know the Greek word for name is onoma? Sabe, a palavra grega para nome é onoma? Do you know what onoma means? Você sabe o que onoma significa? It means Significa character caráter and authority. e autoridade. So he said faith in what's the most outstanding characteristic of God? Então, fé na maior característica de Deus, love. ele é o quê? Amor. Amen. Amém. And, of course, faith E in his claro, authority means e that fé he can raise na from the dead. autoridade dele significa que ele So when ressuscitou you dos say in mortos. the name of Então, Jesus, quando você disser toda vez no nome de you're Jesus, saying você está the falando love of God is so o big, amor de Deus é tão grande Satan can't stop it. que Satanás não pode love paralisar, never fails. porque o amor nunca falha. And in his E authority, ele dá Satan autoridade. is defeated. Satanás é derrotado. All right, let me get back to what I'm doing. Vamos lá, vamos encerrar. Well, there's a whole lot on that one, Pastor. Tem muito mais Maybe coisa one day aí. me and you talk about that. Talvez um dia eu e você conversaremos sobre isso. So, Então,
Thousands of people come running together. Muitas pessoas se ajuntando. The Sanhedrin Council hears about it. O Sinédrio se ajunta. They are not happy. Eles não estão felizes. I thought we dealt with this Jesus stuff. Eu pensei que a gente tinha lidado com esse We negócio hung de this dude on the Jesus. cross. A gente pendurou esse homem Now na his body's cruz. missing. Agora o corpo dele está sumido. And here they are spreading this stuff E again. aqui eles estão espalhando esse And here's negócio. another miracle. E tem outro milagre. So they get the apostles, Então eles pegam os call them apóstolos, on the carpet, as we say. chama eles para conversar. In America, they would say, and read on the riot act. Na América, a gente diria que eles que deram uma bronca neles. If you preach Se vocês and if you pegarem teach anymore e ensinar in this authority and nessa character of autoridade, Jesus, nesse caráter de Jesus, we're going to kill you. a gente vai te matar. Peter stood up and said, E Pedro se I'd rather levantou obey God e than disse: man. é melhor obedecer a Deus do que a homens. they let him go. E aí eles deixaram eles irem. All right, this is where we pick up. Muito bem, é aqui que a gente começa. Now I need you to elbow your neighbor Agora eu preciso que você cutuque aí and o seu say, give vizinho. him 5 more minutes. Dê a ele 5 minutos mais. Wake up. Levanta, acorda aí. Right? Verse 23. Versículo 23. And being let go, E tendo they went to their own company. uma vez soltos, procuravam os irmãos da sua própria companhia. And reported all that the chief priests and elders said unto E them. lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. There's 8,000 people here. Tem 8,000? Tem cerca de 8.000 pessoas aqui reunidas. And when they heard what they were told, E quando eles ouviram o que foi falado, eles, notice Note. the company. a companhia dos irmãos, They lifted up their voice to God with one accord. eles levantaram a voz a Deus unanimemente. So I ask you a question. Então eu faço uma pergunta. There's what? Tem quantas pessoas aqui? I'm going to guess 1,000 people in here? Talvez 1.000 1100, pessoas, something 1.100, Somewhere in there? mais ou menos. How do you get 1,000 people Como é que você pega 1.000 pessoas aqui in one dentro, accord, todas unânimes, all to say the same thing? todas falando a mesma coisa ao mesmo tempo? Read that. Oh, They all leia with one aí. accord said, Todos eles unanimemente dizendo: ó Deus, read it. leia aí. Where is it? Cadê o versículo? Read it. Lord thou art God, which hath made heaven and earth and the sea and all that in them is. Ó Deus, Verse 25. versículo 25. Who by the mouth of thy servant David hath said, Que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi. why the heathen rage and the people imagine vain things? Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas Kings of the earth vãs. stood up, and the rulers were gathered together against the Lord and against his Christ. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e o seu ungido. How do you get 8,000 people to do that? Como é que você faz todo mundo falar essa mesma coisa? Turn to the second psalm. Vamos para Salmos 2. Verse 2. See if this sounds familiar. Salmos 2 e versículo 2. Veja se soa alguma coisa aí parecida. Verse 1. Versículo 1. Why did the heathen rage? Porque se enfurecem os People imagine the gentios vain e os things. povos imaginam coisas Kings of the earth vãs. set themselves. Os reis da terra se Rulers levantam. take counsel together. Os príncipes So conspiram. on and so on. Assim por diante. What happened in O Acts que chapter aconteceu em Atos capítulo 4? When they were threatened, Quando eles foram they ameaçados, came back to the group. eles voltaram para o seu próprio Somebody grupo. got out the scriptures. Alguém pegou as escrituras And they all read the e scripture out loud todos eles together. leram a escritura em voz alta. Now I'm going to ask you a question Agora eu vou te fazer uma pergunta that the 5 o'clock group failed to answer. que o pessoal das 5 horas da tarde So I'm going to see não how smart respondeu. y'all are. Eu vou ver se você é esperto. And if you were here in the other one, Ok, the ones that were here. if you were in the 5 o'clock, Se keep você quiet. estava no de 5 horas, fique quieto. Let me ask you a question. Eu vou fazer uma pergunta. What happened O que aconteceu when the word was read out loud? quando a palavra foi lida em voz alta? Faith came. Hey! Ei! This is your best group. Esse aqui é
Esse grupo aqui é o seu melhor grupo, viu, Right. pastor? É isso mesmo. Faith comes by A hearing. fé vem pelo ouvir. They read the word. Eles ouviram a palavra, Faith came. fé veio, And then what e happened? então o que aconteceu? Verse 29. Versículo 29. After they read the word. Depois que eles leram a And palavra, now, Lord, agora, Senhor, look at their threatening. olha as suas Grant ameaças. to your servants Concede aos teus that with servos all boldness que anuncie com toda a we can intrepidez. get out of here alive. A gente pode sair daqui vivo. Não, No, não. that we may speak your word. Para que falemos a tua palavra. Instead of running away scared, Ao invés de correr com medo, the word made them bold a palavra os deixou ousados. by Pelo, stretching forth your hand to heal. enquanto estendes a tua mão para And that curar. signs and wonders E may be done by the sinais name of thy holy child E Jesus. prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. And when they prayed, E quando eles the oraram, building shook o prédio tremeu. and everybody was filled with the E Holy Ghost todos again. foram cheios do Espírito Santo de novo. And they all spake the word of God with E boldness. todos eles anunciavam a palavra de Deus com They ousadia. started preaching to each Eles other. começaram a pregar um pro Everybody outro. got up. Todo mundo se and began to levantou preach e the começou a word pregar a to each palavra. other. Glory to God. Até, glória a Deus. Hallelujah. Aleluia. Then if you keep reading the E se same você time, continuar lendo, they lost their possessiveness. eles perderam o senso de They posse. started giving away to each Eles other. começaram a dar coisas uns Whatever para os they outros. had. Tudo que eles tinham. And here's the punchline. E aqui vem o ponto Verse final. 33. Versículo Are you 33. ready? Você está pronto? Are you ready? Vocês estão prontos? Are you ready? Vocês estão prontos? Are you ready? Estão prontos mesmo? And with great power E com grande poder, gave the apostles os apóstolos davam witness of the resurrection of the Lord Jesus. testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. And E megas, the megas, Greek word for great. a palavra aqui para todos, Megas means huge. para abundante. A palavra Mega means megas much. significa muito, Great abundantemente. grace Abundante was graça upon estava them sobre all. eles, todos eles. The grace of God A graça de Deus came on 8,000 veio people sobre 8.000 pessoas in a very large measure, numa medida all grande, at one time. todos ao mesmo tempo. Healing power, O poder de Delivering cura, power. poder de livramento, Saving power. poder que salva, even casting out power. até para The expulsar power poder, of o God demônios, Almighty. o poder de Deus The grace of Altíssimo, God a graça de Deus manifest on manifesta everybody. sobre todos. It doesn't matter Não importa whether you're the janitor, se você the parking lot está attendant, lá no the nursery estacionamento, worker, se está the trabalhando com singer, criança, or whatever you do. ou seja que for When departamento, great grace quando a grande is graça manifested, está manifestando, Everybody wins. todos recebem. Hey! Ei! And I close. E eu encerro. What was the result of all that? Bem, qual foi o resultado de tudo Chapter isso? 5. Capítulo 5. Are you ready to shout? Você está pronto para You gritar ought to aí? be ready to dance. Você tem que estar pronto para dançar. You ought to be ready to praise Você tem que God. estar pronto para louvar a Because Deus. what we are about to Porque read, o que a gente vai ler, the Holy Ghost told me, o Espírito Santo me disse, that's what he wants for this church. é o que ele quer para essa igreja. Hallelujah. Aleluia! And he let me know, E ele me disse if you do what you're supposed to que do, se você fizer o que você there deve is a fazer, larger measure existe uma medida grace maior of God da graça de Deus coming on vindo everybody. sobre todos, Everybody. todos, Everybody in todos, word of life. todos do verbo da vida. Chapter 5. Capítulo 5. Praise God. Louvado seja Verse Deus. 12.
Versículo And by the 12. hands of the apostles E pelas mãos dos were many apóstolos, signs and wonders muitos sinais e brought prodígios among the people. eram feitos entre o They were povo. all with one accord. E todos estavam reunidos. Amen. Verse 14. Versículo 14. Believers were more added to the Lord. E crentes eram acrescentados ao Senhor. Lots of new people got saved Muitos outros se converteram and came to the e church. vieram para a igreja. Multitudes A multidão, of men and multidões, women. multidões de homens And e so much they mulheres. brought the sick into the streets. Tinha tanto que eles pegavam os enfermos Laid das them on ruas, beds and couches. colocavam sobre leitos e That at least macas, the shadow of Peter para might que pass pelo by. menos ao passar a sombra de Then there Pedro came curasse. a multitude Então vinha muita out of all the gente, cities. multidão das cidades They came out of vizinhas. São Paulo. Elas vieram de São They Paulo, came out of Rio de Janeiro. vieram do Rio de They Janeiro, came out of- vieram de Abreu e And Lima, they came out of- vieram de And they came out of alguma outra they cidade came aqui out perto, of- de outra cidade. bringing sick folks Vieram de and Olinda, those with demon trazendo spirits. enfermos And they- e possessos de And demônios. they were E healed. eles eram curados, Every cada one. Healed. curados, Every cada one. deles, Healed. curados, Every cada one. deles. Nobody sick. Ninguém era doente, Nobody poor. ninguém pobre, Nobody lost. ninguém perdido. Everybody blessed. Todo mundo, Blessed. todo mundo com Glória. graça, todo mundo na graça. Glory to God. Glória a Deus. Like I said at the 5 o'clock service, Como eu disse no culto das 5, when I grew up in the church, quando eu cresci na igreja, they used to have an organist. eles tinham alguém que tocava o órgão na And when they igreja. wanted the people to shout E quando eles queriam que as pessoas and gritassem, people to dance, pessoas dançarem, they would play the shout music. eles tocavam a música do grito. Dun, 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 Dan, dun, dan, dan, dun, dan, dun, dan, dun. dan, 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 dan. But you know what? Mas sabe de uma coisa? I don't need no shout Eu não music. preciso de música para gritar, The não. word is enough for A me to palavra shout. é suficiente para eu gritar. Somebody Alguém shout with me. grite a vitória. I'm happy for word of life. Eu estou feliz pelo I'm verbo happy da for vida. you. Estou feliz por I'm happy vocês. for your church. Eu estou feliz pela sua I'm happy igreja. for your pastor. Estou feliz pelo seu pastor. Be blessed Sejam with the abençoados grace com a of graça. God A Almighty. graça do Deus Todo-Poderoso.